Olá, queridos, olá, queridas. No livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, ele nos fala assim hoje: o pensamento é força de atração. Não creia, meu amigo, que pensamentos negativos são irrelevantes, simplesmente porque não se transformam em ações. O pensamento negativo não deixa de ser uma ação de atrair para si o que se deseja. Mas eu apenas penso, não faço, justificam-se muitos. Porém, ao pensar, instala-se o desejo, arquiteta-se a ação nefasta, que não raras vezes deixa de ser concretizada pela ação material, por falta de oportunidade. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento. Já que ninguém pode ver o que pensamos, criamos situações danosas para nós mesmos. Comece um treinamento de educação do pensamento. Tente, por exemplo, ao surgir uma ideia negativa, substituí-la imediatamente por uma positiva. Ao surgir um desejo ilícito, fazer uma prece. Concentrar-se naquilo que é bom. O pensamento é tão importante que aqueles que desejam descobrir seu ponto fraco, não pelo que fala, mas pelos pensamentos mais secretos. Você é o que você pensa. Queridos e queridas, o nosso querido irmão Aguinaldo Paviani fala de pensamento. O que nos difere dos animais? Eles são seres vivos assim como nós. É o pensamento. Nós somos seres pensantes, ou seja, nós temos a capacidade de pensar e refletir sobre tudo. E o pensamento, quando mal utilizado, ele faz mal para nós e mal para as pessoas. Como diz o nosso querido irmão aqui, às vezes nós pensamos coisas ruins, às vezes nós desejamos coisas ruins para as pessoas e nos justificando, dizendo, mas eu só pensei, eu não realizei. Mas o simples fato de pensar já se está praticando o mal, porque eu estou arquitetando mentalmente o mal que eu desejo praticar. Eu só não o pratico por covardia pessoal, e graças a Deus por isso. Imagina se eu não fosse covarde, eu praticava o que eu estou pensando. Então, queridos e queridas, como diz o nosso querido irmão, quando esses pensamentos ruins nos acorrerem, quando pensamentos de ódio, de vingança nos acorrerem, nós temos que substituí-los imediatamente por algo bom. De preferência que nós oremos a Deus e peçamos a Deus que Ele nos dê coragem, força para nos livrarmos desses pensamentos. Por quê? Porque a partir do momento que eu fico me alimentando de pensamentos ruins, de pensamentos de vingança, de ódio, enfim, de toda sorte de pensamentos não muito agradáveis, eu estou atraindo para junto de mim pessoas que também se coadunam desse tipo de pensamento. É só nós refletirmos sobre isso. Se nós estivermos pensando coisas ruins, daqui a pouco se aproximam pessoas de nós que também pensam coisas ruins e ficam nos instigando a que nós pratiquemos as ações ruins. Queridos e queridas, o nosso pensamento é vida e nós temos que construir coisas boas através do nosso pensamento. Tudo o que existe, tudo o que existiu e tudo que ainda vai existir é fruto do nosso pensamento. Primeiro, qualquer realização, primeiro passa pelo nosso pensamento, para depois se transformar em algo tangível. Então, queridos e queridas, se nós somos capazes de construir boas obras, coisas boas, e essas coisas primeiro foram construídas no nosso pensamento, por que alimentar a nossa mente, os nossos pensamentos com coisas ruins? Para quê? Qual a necessidade que nós temos de desejar o mal a quem quer que seja? Se nós não gostamos da pessoa, que nós pelo menos não desejemos o mal dela. Porque se eu desejo o mal de alguém e essa pessoa vem a ser vitimada, não pela minha ação, mas por qualquer outra coisa, eu de alguma forma contribuí, porque eu estava alimentando pensamentos ruins para essas pessoas. Queridos e queridas, Deus nos deu o pensamento para que nós nos tornássemos co-criadores deles, ou seja, Deus criou o mundo, nos criou e nos deu a oportunidade de, através do nosso pensamento, do nosso raciocínio e da nossa inteligência,
construir coisas boas que podem facilitar a nossa vida e facilitar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Então, para que pensar coisas ruins? Qual a necessidade que nós temos de fazer isso? Vamos corrigir os nossos pensamentos, vamos sempre orar a Deus quando eles nos ocorrerem e vamos educar a nossa mente para que ela possa só pensar coisas boas e assim nós podermos verdadeiramente nos conectarmos com Deus. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.